Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a querida voluntária da Pax, Karen Huck. Vai estar falando conosco sobre pensamento antigravitacional. O que será que é isso? A gente vai descobrir daqui a pouco. Quero convidá-los a estarem conosco amanhã, quarta-feira. Nós estaremos conversando com a querida Daisy Bueno, diretamente lá de Los Angeles. E a Daisy vai falar sobre o espírito Aloha e o Ho Oponopono. Vamos dar boas-vindas à querida Karen, que ela já está aqui com a gente. Nesta tarde fria de inverno aqui em São Paulo. Bem-vindos a todos que estão chegando agora à família Pax. Gratidão a quem já está com a gente ao longo desses 40 anos. E vamos que vamos, né? Um dia por vez, um minuto por vez, um assunto por vez, que é para a gente estar aí lidando com os nossos pensamentos, emoções, atitudes e tudo aquilo que a gente tem na nossa realidade. Bem-vinda, querida! Bom? Oi, tudo bom? Tudo Tá dando pra ótimo. ouvir? Hoje eu tô sem fones. Tá bom, mas a gente tá te ouvindo, tá legal. E tá tudo bem com você? É muito frio? Muito frio. Aqui a zona do zoológico ela é sempre um pouco mais frio que o resto de São Paulo, né? É mesmo? Mais do que aqui, onde eu moro, na Pinguilândia, onde tem pinguim e nós. E os passarinhos estão aqui a 1 metro de distância de mim. Vieram dizer oi pra live. Estão aqui Ai, na minha orelha. que ótimo, muito É bom. muito bom. Convide os a entrarem, muito legal. E aí, como é que tá a vida? Trabalhando muito, graças a Deus? Ah, gente, essa vida de tecnologia, trabalho não falta, né? O mundo precisa ser co-criado o tempo todo. A gente tá aí. Pois é verdade, é verdade. Não, e é legal, porque você adora isso, entende, é super expert e inventa um monte de coisa e cria possibilidades para muitas pessoas, né? Isso é muito legal. A Karen, entre outras coisas, é expert em TI, e quem precisar de um help, entre em contato, porque ela sabe absolutamente tudo e mais um pouco, né? Vamos lá, vamos iniciar. Da onde você tirou esse título, querida? O que é um pensamento antigravitacional? Rodrigo, beijo para você, Marcela, Oi, Paty. Rô. Então, pensamento antigravitacional, até eu estava vendo a live do Gazerne e falando, eu não sei de onde a gente tira esses títulos, mas quando eu peguei esse título, eu falei, vai ser isso mesmo? Eu peguei o livro do Yogananda, o Autobiografia do Yogi, e tem um capítulo que eu gosto muito, que ele fala que como o Guruji funcionava como uma antena, captando as coisas do mundo. Qual que era o título desse capítulo? O roubo dos repolhos. Então, estamos perdoados, tá? Yogananda também faz. O roubo dos repolhos. Sim, peraí. Momento, volta. Como era o nome do capítulo? O roubo dos repolhos. O rombo dos repolhos? Roubos, repolhos foram roubados. Ah, o roubo dos Repolho repolhos. Os repolhos foram roubados. Oh, God. é o título do capítulo, mas assim, dentro do que a gente vai falar hoje, explica um pouquinho isso, tá? Muitas vezes, se você der um título muito óbvio ou um título meio autoexplicativo, as pessoas podem formar preconceitos. E às vezes, já sei sobre isso, não vou participar. E às vezes, uma nuance daquilo que você traz na mensagem é a nuance que faltava para ela. É um mecanismo do nosso sábio interno, de trazer os assuntos, a gente nem sabe por que vem. Eu acho que quem é muito ligado com essa coisa de intuição acaba aceitando esses títulos meio doidos e não tentam fazer a coisa muito explicadinha, porque você acaba atraindo pessoas que não esperavam aquilo, ou pessoas que já conhecem um pouquinho daquilo, mas não tinham aquele ponto de vista que vai ser um pouquinho mais significativo. Isso faz parte do pensamento antigravitacional. Você deixa de gravitar numa órbita do que todo mundo já conhece e já espera, tá? Então, assim, e como começou? Eu não, sabe que eu sou tímida, não gosto de falar, enfim, né? Mas daí tem uma sequência de Saint Germain falando dessa questão do eu crístico, do ego, e ele falando, e ele trouxe o ilimitado, tal, ele trazer vários conceitos, veio trazendo esses vários conceitos, né? E eu, como eu faço minha oração como uma criança, né? Eu, como criança, cheguei lá, ô tio, desenha pra mim. E esse desenho pra mim também tem a ver com essa história. Apareceu no meio do caminho um livro. Eu não vou trazer ainda a construção desse livro nem o título, para a gente não criar esses preconceitos. A gente vai contar a historinha de uma forma um pouco diferente do que a Pax está acostumada, como uma história para criança, tá? Como uma história infantil. E esse livro caiu na minha mão.
E ele fez uma coisa muito interessante que ajuda a gente a entender as palavras, os significados, ajudam a gente a entender, a gente coloca o significado dentro das palavras. As palavras em si não significam nada. O valor que a gente coloca lá, que a gente aprende a significar naquele símbolo, naquela palavra, naquele som, é que traz o significado das coisas. Então, ele trouxe esse livro, e esse livro ele traz o ego como uns personagens e o sábio, que seria a sua presença crística, como outros personagens. E através disso ele traz uma lucidez de você conseguir interceder, quando você percebe o ego agindo e o sábio agindo no seu dia a dia, tá bom? Então, a historinha, bem interessante, me lembra muito Mahabharata, né? Os Kálvaras, então, os seres da materialidade, e os Pandavas, que eram 5 filhos dos deuses sagrados, cada um com seu propósito, sua missão. E, em algum momento, os Kálvaras, que eram o existir, a materialidade, assumiram o poder que era sagrado dos Pandavas, né? É bem essa historinha. A gente vai trazer, então, para começar, vou chamar de uma dissecação sem culpa, tá? A gente vai dissecar o ego, mas sem trazer culpados. Mas a gente vai trazer algumas características das ferramentas que eu falo que o ego é um canivete suíço. Só que o canivete ele não é bom nem ruim. Ele pode fazer coisas ruins, pode machucar alguém, pode furar coisas que não deve, ou ele pode ser usado para as coisas corretas, desde que manipulado pela mente sã, pela mente correta, pela mente guiada, a mente do sábio, tá? Eu chamo ele de um canivete suíço para a gente poder trabalhar nesse mundo, para a gente poder trabalhar nessa consciência. E nessa brincadeirinha, eu vou encarar eles como uma gangue que tem um líder. E uma coisa que o Saint Germain sempre fala, o julgamento e a crítica. Esse primeiro líder, o líder da gangue, ele é o crítico. Através de muitas críticas, ele vai intercedendo no mundo. E é muito engraçada essa questão de julgamento, crítica, porque ele nasceu, a concepção do ego, por ele ser uma ferramenta, e eu vou já trazer um rótulo aqui, né, na neurociência, como funciona esse nosso lado esquerdo do cérebro, que mexe ao direito. Ele funciona para instintos de sobrevivência, sobreviver. Eu sei que se eu botar o dedo na tomada vai doer. Alguém me contou, eu não acreditei. Aí eu fui lá e enfiei. Não façam isso, gente, quer testar, testa com uma pilha, procura uma dose menor para se machucar menos, mas realmente não é legal, pode matar. E assim a gente vai experimentando a vida, do que é risco, o que não é risco. E essas informações ficam numa parte lógica da nossa cabeça. Só que com o tempo e com a aprendizagem do mundo, esse crítico vai se fortalecendo e ele começa a consolidar algumas coisas nessa crítica e orbitar, porque o pensamento é antigravitacional. A crítica, ela faz você orbitar em cima de uma ideia já concebida de uma experiência, tá bom? E entre julgamento e crítica, e eu vou trazer mais um rótulo, mas também não é desse livro, a gente tem várias ciências, né? Nós atuamos em 3 linhas básicas de ciências. A ciência lógica, a gente tem a ciência biológica e a gente tem as ciências humanas, tá bom? Dentro dessas 3 ciências, a gente tem toda uma tecnologia que a gente consegue mesclar. Primeiro a gente traz o conhecimento separado em rótulozinhos e por mecanismos diferentes internos, e depois a gente consegue mesclá-los e fazer as cocriações. Então, a CNV, por exemplo, ela é uma ciência humana, é uma técnica de comunicação não violenta criada por Marshall. E para falar um pouquinho do crítico, olha como é difícil achar ele atuando na nossa vida. Eu vou trazer 7 frases do Marshall e eu vou pedir para vocês tentarem identificar em qual delas não existe julgamento, tá bom? Ontem, o João estava com raiva de mim sem motivo. Essa foi a frase 1. Frase 2. Ontem à noite, a Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a novela. Frase 3. Marcelo não pediu a minha opinião durante a reunião. Frase 4. Meu pai é um homem bom. Frase 5. A Maria trabalha demais. Frase 6. Luiz é agressivo. Frase 7.
Cláudia foi a primeira da fila todos os dias. As frases que não contêm julgamento, mas elas podem ter sido entendidas por julgamento por alguma expressão minha, alguma outra linguagem que não fosse a verbal, são: ontem à noite, a Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a novela. Se eu colocar uma frasezinha, uma letrinha, de novo, ontem à noite, a Lúcia roeu as unhas, você já tem julgamento. E se eu fizer assim, a Lúcia, e fizer expressões, eu já estou trazendo julgamento. Essa é a área do crítico. Você pode fazer a observação sem julgamento e você pode trazer julgamento. A segunda frase que não tem, ela é só uma observação da realidade, é o Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Ele não pediu. Ah, aí você fala, o Marcelo não pediu a minha opinião durante a reunião. Rolou um julgamento. Entende? Rolou a crítica, mesmo que por outra linguagem. E a sétima, que também não tem, é a Cláudia foi a primeira da fila todos os dias. Ela foi a primeira. Eu posso fazer um julgamento feliz? Meu, ela foi a primeira da fila todos os dias. Eu posso falar, meu, ela foi a primeira da fila todos os dias. Entende que a linguagem e a crítica, que é essa linguagem do chefe, ela pode sair até... Você tem uma frase bem intencionada na sua cabeça, mas em algum momento de interagir com a realidade, por essa linguagem ser a nossa comunicação externa de tangibilizar o mundo, ela pode aparecer. Então, o crítico, ele é um serzinho muito interessante. Ele é um serzinho que ele finge ser o sábio. Ele até se apropria de frases que saem do seu crítico interior, mas por ele estar nessa camada e presente no meio do caminho, ele se manifesta, tá bom? E ele vai se manifestar em outras versões, que a gente tem os cúmplices, né? Que a gente chama a patatinha do ego. Então, nessa dissecação, a gente tem um perfil bem interessante, que é o perfil insistente. O que é o insistente? As pessoas costumam falar que os insistentes são perfeccionistas. Eles querem a coisa daquele jeito e tem que ser a mais perfeita do mundo. Porque a perfeição, nessa visão do crítico, que é uma coisa que o crítico adora fazer, que o ego adora fazer, que é complicar as coisas e comparar. Adora. É o parquinho de diversão. Então, esse insistente, ele tem um modelo perfeito. Ele precisa de um garfo. Mas ele quer o garfo de ouro cheio de rubi e cravados de diamantes. A perfeição está no atendimento do propósito. Não está na comparação do que já foi entregue melhor. Você entregar uma coisa mais mega blaster, master, ultra que já existe no mundo, sei lá. Se esse mega blaster for só comparativo, não for em atendimento ao propósito, você perde muito tempo e deixa de atender o propósito no tempo que era de ser propósito. E ele deixa de ter o propósito. Então, eles são chamados sabotadores, tá? Esses cúmplices do crítico. O insistente é o primeiro sabotador. Às vezes você tem uma necessidade básica e esse cúmplice fica lá. Você não pode entregar. Não tá bom o suficiente. Fulano fez melhor. Ciclano fez melhor. Esse é um sabotador insistente e ele entra muito numa visão do crítico que é a crítica interna. Então, eu tenho que fazer melhor para ser aceito, porque é um instinto de sobrevivência. Nós somos seres tribais. Nós precisamos viver em comunidade. Então, na nossa sobrevivência, estar em grupo, em tribo, é mais seguro. E o insistente, ele vem se manifestar muito, muito, muito nessa área da crítica interna, mas também na externa também. Mas ele tem um outro amiguinho dele, um amigo do insistente, ele é o controlador. O controlador, em vez de ele ter essa insistência e ficar se travando na busca do mais perfeito, ele tem uma ideia de um certo e um errado absoluto. E tem que ser do jeito que ele falou. E ele começa a criticar o mundo e apontar as pessoas. Essa é a segunda visão do segundo personagem, que é um crítico controlador. Tem um crítico prestativo. Esse aí, ele é danado, porque ele adora se fingir de sábio. O prestativo, também nessa questão da sobrevivência da existência, ele está o tempo todo servindo todo mundo. Ele se atola de tarefa para poder atender e ser aceito por todo mundo. Mas eles contam mentiras para o mundo e para si mesmo. Ele fala assim, eu faço isso porque se eu fizer isso o mundo vai ser melhor. Onde a gente pega quando é o sábio agindo, de acordo com o propósito, alinhado com os próprios valores, e quando é esse crítico prestativo. Quando você fez um serviço para alguém e ficou magoado,
porque a pessoa não reconheceu. O sábio, ele age pelo agir. A ação é a própria recompensa dele. Ele é uma coisa que o Coate estava falando ontem, né? Que é o sentir, não é a emoção. Você não precisa de uma razão para aquilo, tá? O meu servir, o meu te dar já é toda a recompensa. E aí a gente tem o prestativo. Ele, na verdade, é um diabetes disfarçado de bom moço, mas ele está em busca de uma aceitação, de um vazio, e ele tenta encontrar seu lugar no mundo. O prestativo, ele corre o risco de se auto-sabotar. Por exemplo, você é diabético, você recebe uma bala, sabendo que aquilo vai te fazer mal, você vai comer para agradar aquela pessoa. Então, o prestativo, ele não sabe falar não. E muitas vezes ele acaba sabotando a sua própria existência. É um perfil do ego, né? É dos membros da gangue. Tem também o perfil da vítima. E aqui eu vou trazer outro livro, que também não é o livro que eu tô falando, mas que fala demais, demais, demais de tudo isso que a gente está falando. Isso aqui é só mais uma história sobre histórias que já foram recontadas, explicadas cientificamente, explicada por psicólogos e explicada pela psicanálise. Existe um perfil que é o perfil da vítima, que eu gosto muito de comparar ele, assim, eu encontrei com esse personagem aqui, esse mundinho do bêbado do Pequeno Príncipe, que o bêbado, o Pequeno Príncipe ficou pouquíssimo tempo nesse planetinha, porque ele encontrou o bêbado e o bêbado bebia e chorava. E aí o príncipe falou, você tá triste por quê? Ah, eu tô muito triste, tem uma dor intensa. Mas o que te dói? Ah, me dói porque eu bebo. E por que você tá bebendo? Porque eu quero esquecer. Esquecer o quê? Esquecer que eu tô triste. A vítima, esse perfil da vítima, ele também entra no crítico interno. E também na questão da aceitação. Então, o mundo me dói, as coisas não acontecem porque o mundo não deixa, eu não consigo agir porque alguém não deixa. Não, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. A vítima é uma necessidade de autoaceitação e um autoconsolo. E ela fica se retroalimentando desse consolo, bebendo da própria dor e da própria compaixão. Tá? Depois da vítima, tem o hiperracional, que esse é a pessoa que tem fortíssimo. Existe um teste no final, vou mandar para vocês o link do teste para poder medir. E é um teste científico, não é nada tirado do além. Foram feitos tudo com mais de 400 pessoas, pessoas que trabalham com muitas pessoas. O hiperracional, por N motivos, ele acredita às vezes que expressar os sentimentos, que é uma fragilidade, que se você se expor ou que você agir com a sua verdade do sentir, as coisas não vão funcionar. E ele tenta provar tudo muito racionalmente, ele tenta significar tudo em palavras. E para quebrar o racional aqui, eu vou lembrar um pouquinho da Clarice Lispector. Tem um poema, um livro dela que ela fala que nem todos os sentimentos podem ser significados em palavras, porque não existiriam palavras suficientes para descrever cada nuance, cada termo de um sentimento. E ela coloca uma questão, uma frase muito simples. Como você se sente a ganhar um presente dado com muito amor por uma pessoa que você não gosta? Qual é o nome desse sentimento? Não existe. E N outros sentimentos não existem. E o racional, por não conseguir lidar com isso, ele se fecha para as percepções do olhar, para a percepção do carinho. E ao se fechar internamente para perceber, ele também não dá essas percepções. E ele perde noções básicas da humanidade das pessoas e tenta o tempo todo significar tudo num looping de significação, num looping de explicação, tentando explicar tudo tecnicamente e fica irritado, muito irritado, quando vem as questões emocionais, porque ele não consegue significar. Tá? Então, o hiperracional, ele vai sempre assim, isso não tem lógica, eu não vou entender. Se ele olhasse com carinho no olhar, ele ia perceber tudo. Porque a linguagem, ela não é só a falada. A linguagem, ela tá no olhar. Às vezes, ela tá no suspiro. Ela tá... Hoje tem cursos de venda para a linguagem, porque se seu cliente estiver com o braço cruzado e você não pode cruzar o braço, esses movimentos do corpo são só traduções internas.
resolvendo as questões internas, trabalhando com a verdade interna, automaticamente você se abre e a sua postura é uma postura mais aberta para o mundo. Quando sua postura é fechada, ela é fechada porque você está fechada por dentro. Tá? Então é muito interessante verificar isso. Muitas técnicas como a CNV, como a leitura do corpo, foram técnicas do entendimento do comportamento humano, entendidas somente por esse lado lógico. E aí, os sabotadores são ótimos mímicos, gente, é um Hollywood. É um Hollywood que eles conseguem, eles tentam imitar. Mas sabe quando você vê o sintético? Quando você está com o seu saber ativado, você entende o sintético, você fala, meu, a pessoa está falando isso, está se comportando aqui, mas tem alguma coisa, porque o seu sábio já está na escuta, tá bom? O Hipervigilante, esse aí eu gosto do filme dos Croods, porque ele explica a origem de tudo, como tudo nasceu. Os Croods é um filme do Homem da Caverna, que o mundo está acabando e eles precisam buscar um lugar novo. E o pai fala, fica na caverna, até a hora que a caverna desmorona. E o filme começa mostrando como criou esse conceito de finja de morto, que você sobrevive. E é isso que o crítico faz. Então, o pensamento gravitacional, o pensamento focado no ego, ele fala, se mantém aqui que aqui tá seguro. Se mantém aqui que aqui tá seguro. Você aprendeu, seu pai aprendeu, todo mundo aprendeu. E ele se mantém se fingindo de morto, de repente, nas situações mais difíceis. Assim, tá ruim, melhor não agir, vou parar. E a gente vai aprender a usar isso a favor do sábio, porque ele tem esse comportamento nativo, esse plugin instalado dentro dele. O inquieto, ele não consegue ficar parado, ele também tem uma esquiva das emoções, então ele acha que o tempo todo tem que estar fazendo alguma coisa, e esse geralmente não consegue terminar nada. Acontece muito. Eu tenho que estar ativo para não pensar. Eu tenho que estar com a cabeça ocupada, porque senão vem aqueles sentimentos que eu não quero sentir. Né? Eu não vou ser aceito se eu não estiver fazendo alguma coisa, se eu não estiver racionalizando, se eu não entregar alguma coisa, se as pessoas verem que eu não estou fazendo nada, eu estou desocupado. Ele se preocupa muito com o julgamento na aceitação da tribo. E o inquieto, ele tende a ficar num loopingzinho também, sabotando a gente e gera ansiedade, muita ansiedade. E tem o esquivo, que esse esquivo, ele é bem complicadinho, também tem um pouquinho forte. Estamos trabalhando, estamos conversando, eu já vou explicar como lidar com essas crianças que eu chamo. O esquivo, ele evita o enfrentamento. Ele finge que está no controle, achando que está estabelecendo a paz ao ver as mentiras serem contadas. Ele não traz a própria verdade. Inclusive, ele esquiva das próprias verdades. Ele acha que, de repente, não trazendo uma verdade para o mundo, ou não trazendo o ponto de vista dele, com medo de ser rejeitado, com medo de ser confrontado, ele vai se esquivando das situações e adivinha. A não ação é uma ação. Então, essa é uma típica atrapalhada dos sabotadores do ego. Então, quando você está evitando alguma coisa, é também fácil você entender a presença ali da tropinha do ego. E essa é a tropa do ego, ela é grande, eu dei só um briefing dela, mas o material que eu vou passar aqui, que eu vou deixar o link lá na minha bio, tem o teste completo, sai com a característica, sai com as mentiras que eles contam. E quando você estiver lendo, se alguma mentira te soar como verdade, respira, eu já vou ensinar essa parte para você fazer esse refinamento com o sábio, para você encontrar as questões que como trabalhar e como ressignificar tudo isso, como fortalecer esse sábio. Então, como eu falei, instinto de sobrevivência, né? Eu não sei como é que tá a idade do povo aí, mas tem um desenho dos anos 50 do Pateta, o Sr. Walker, que entra no carro e vira um animal. Quando ele tá fora do carro, ele é um doce, bom dia, boa tarde, boa noite, o lema dele é viva e deixe viver. Um fofo, um lindo. Quando ele entra no carro, dá um negócio, ele vira um caminhão lá, e ele começa a xingar, a bater na porta do carro, fica louco. Agora, aí o crítico de algumas pessoas pode ter sido acionado nesse momento, ou se identificando, ou identificando outras pessoas, tá? Acontece, e isso acontece
neurolinguisticamente de uma forma racional. No carro, você está no trânsito, tá? No trânsito existe um risco. Existe um risco de acidente. O carro é em alta velocidade. Existe uma necessidade de você ligar esse seu instinto de sobrevivência. E se seu sábio não estiver no comando, não estiver fortalecido, esse instinto de sobrevivência vai se exaltar. Quem vive aqui em São Paulo convive com a realidade de um trânsito louco com os motoqueiros e conhece como eles têm esse crítico, essa questão do Sr. Walker que virou o cara do volante quando eles sentam na moto. Porque eles estão em risco maior de vida. É natural que esses mecanismos de proteção subam, tá? E a questão é agora que a gente vai ensinar o sábio a sentar no volante e tirar as crianças do volante. O sábio, como eu falei, essa parte do ego, dos críticos, funciona no lógico, na interpretação do mundo e dos limites do mundo. Ele é baseado na questão do limite. E o ilimitado, que é o lado do sábio, ele raramente, eu acho que muito dificilmente, ele se expressa com longas palavras e com termos complexos e com explicações científicas. Ele é muito, muito simples no falar. O sábio, nessa questão, ele é dividido em 5 personalidades, que por isso que eu encontrei o Mahabharata, que é muito similar, são 5 Pandavas também. E essas 5 personalidades são as seguintes. A primeira, a criança. A criança, e lembrando do curso em Milagres, Carmen, sua especialidade, quando ela nasce no mundo, ela vê um mundo sem significado. E aos poucos, com a experiência dela, o mundo vai criando significado. Mas tudo é lindo, tudo é festa. A criança põe um sapato na boca e que alegria! Aquele sapatinho de pano na boca. E nós ativamos os nossos sábios quando estamos com as crianças. Você não vai gritar com o bebê porque ele está com o sapato na boca, você vai rir, vai achar engraçadinho, está experimentando o mundo. Porque a criança não tem um sabotador para ativar isso. Então, esse olhar de uma criança, principalmente quando você estiver trabalhando com seu crítico interno ou com seu crítico externo, você trazer, quando você estiver se punindo, o seu crítico estiver vindo, traz essa sua criança, traz uma fotinha sua de criança e você desperta a compaixão. A criança, ela vai trazer a empatia. Em termos de empatia, existem 3 tipos de empatia que a psicologia e a psicanálise explicam. A primeira é a empatia racional. Você vai conhecer a história da pessoa, viver a história da pessoa para entender os sentimentos dela. Ela é um pouquinho perigosa, porque você corre o risco de ressentir. Sentir com a pessoa a dor que ela já sente. Ela é aplicável e necessária em alguns casos, mas o sábio vai saber guiar no momento que não for possível uma empatia emocional, que a pessoa sentiu, você sentiu automaticamente. E a terceira, e eu acho mais maravilhosa empatia, que é a empatia compassiva. E a empatia compassiva, que fala muito da Quenin, que escuta os lamentos do mundo, né? É uma empatia compassiva. Eu não saberia como explicar, e aí eu um dia fui sentar, assim, antes de dormir, fui olhar o TikTok, e pensando na empatia, só rolando o dedinho. De repente parou um comissário de bordo. E ele trouxe um exemplo lindo. Num voo que ele estava fazendo, ele viu que uma senhora estava muito triste. E ela chorava, chorava, chorava. E ela dormia e ela não quis comer. E isso despertou uma compaixão nele, um sentimento de amor, de cuidado, de estar presente caso fosse disponível. Ele não sabia a dor, ele não perguntou a dor, ele não precisou, porque isso ia reforçar o ressentir dela e poderia trazer dores para ele. Mas ele se manteve atento o voo inteiro. No final do voo, num gesto típico de sábio, quando ele viu que ela acordou do sono que ela teve, ele olhou lá na cabine, lá na parte da cozinha do avião, que eu vou chamar assim para não complicar as coisas, pegou uns biscoitinhos e um chá e levou para a moça. Ela tomou o chá, agradeceu, não quis os biscoitinhos e aí acabou. Foi só isso. O sábio não teve palavras, não teve nada e ele não sabia o destino disso.
E um dia, depois de um voo muito difícil, com muitos problemas, muito atribulado, ele chegou muito cansado do hotel, muito cansado. E tinha um e-mail na caixa dele. E o destino quis que ele soubesse aquilo. Talvez como uma recompensa, um continue assim, segue em frente, sei lá. Ele tinha um e-mail, um agradecimento dessa senhora. Ela tinha perdido a mãe, ela estava indo ver a mãe. E ela falou o quanto foi importante perceber que tinha alguém olhando por ela, alguém com um olhar atento, assim, sem pretensão, sem nada, somente cuidando dela, somente vigiando e cuidando dela. Então, essa empatia compassiva é uma empatia muito típica do sábio. Ela não precisa ressentir. É lógico que uma alegria, sentimentos bons, é bacana a gente viver junto. E também a empatia lógica pode acontecer dos sabotadores entrando no meio, porque você vai passar pelas vias dele às vezes, e às vezes a pessoa está feliz, e aí passa na via do crítico e fala, ih, sabe nada do mundo, isso aí é tempestade em copo d'água, logo mais vai passar, não sabe nada da vida. Quer dizer, você acaba invalidando a felicidade do próximo, tá? Então, muito cuidado com os usos das empatias, e aos poucos a gente vai percebendo a empatia. Então, a criança, ela vai observar as coisas como elas são com esse olho empático, sem significado, sem pensar, é o sentir. É o sentir, tá bom? A criança chega no mundo sem uma linguagem, sem uma palavra para falar. Mentira, tem 5. Existe um estudo que já comprovou 5 palavras para a criança. É bem bacana. Procure no YouTube. Saindo da criança, que vai entender o mundo sem significado e começar a significá-lo, ele, vai a personalidade do sábio, que é o antropólogo. O antropólogo, ele estuda os seres humanos, as nacionalidades, a história, né, dos seres humanos, sem o julgamento de certo e errado. Ele vê as pessoas como eram, como as pensavam, a sociedade como era, e como as coisas aconteceram e por quê. Sem julgamento, né? É uma observação. Então, esse antropólogo, ele veste as botinhas dele, sai no mundo, sai sentindo, sai observando as coisas como eles são, não só a história, não só o que é contado, mas ele observa as construções, vê como as pessoas pensam e entende a situação como ela é, sem trazer a bagagem de história de vida dele, sem julgar se aquilo foi certo ou errado ou se poderia ser melhor. As coisas foram assim, as coisas são assim. Então ele observa as coisas como elas são, sem trazer a experiência de vida dele, a bagagem dele, e sem ter essa emoção ou ficar com raiva, esses comportamentos típicos do crítico. Logo depois do antropólogo, quando ele colhe a bagagem dele de mundo, o nosso sábio, ele chega com um perfil inovador. E esse perfil inovador é um que cutuca demais o crítico. O crítico, quando ele vaza, geralmente da nossa boca, ele vaza quase sempre, é quando uma pessoa está falando e você não embarcou o antropólogo, você não está tendo escuta. E no meio da fala dela, você solta, não, 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 não. Não, não é isso, não, você está pensando errado. Não, né? Então, esse aí é o crítico agindo numa conversação. E o sábio, quando ele está agindo numa conversação, ele vai trazer, nossa, te escutei. E se, além disso tudo que você falou, isso acontecesse? Ele sempre vai trabalhar com mais, com positivo, o pensamento que soma, não que subtrai, não que interrompe. A interrupção é uma coisa do limite. O e se é uma coisa do ilimitado, tá? Ele complementa. Ele vai complementando as ideias e trazendo novas probabilidades. E ele também não cabe julgamento nesse se ele é viável ou não. É a pura expressão do ilimitável. O ilimitado é ilimitado. Qualquer coisa, você pode pensar o que você quiser. Literalmente, você pode materializar o que você quiser. Essas ideias loucas de juntar o Pequeno Príncipe com CNV e neurociência, né? Você sai daquele fluxo de trabalhar. Gente, eu trabalho com tecnologia. Eu estou estudando tudo isso para fazer um aplicativo de educação para adultos. Por que eu, sendo uma especialista de tecnologia, não posso estudar humanas? Por que eu não posso entrar um pouquinho no campo da neurociência, investigar um pouquinho
da biologia, das coisas químicas, que eu não vou trazer aqui porque já tem tanta gente boa na Pax falando isso, que eu acho que esse jeito mais infantil, esse jeito mais que me ajudou a entender, mais simples, né, trazendo os personagens, pode ser de utilidade. Então o inovador, ele vai fazer isso. Ele vai trazer o improvável, talvez o diferente. Ele vai trazer aquilo que provavelmente não seria visto no mundo sem os seus olhos. A nossa existência, o nosso propósito aqui está justamente para isso, né? Tem algumas coisas no nosso propósito que traz a visão ao mundo de ilimitados que só a gente vê. E nós somos o mecanismo de trazer isso para cá. Então, o inovador, ele vem muito desse... E se dar brinquedos novos para essa parte lógica? Toda vez que ele fala um não, o inovador fala: e se você brincar com esse ursinho? E se você pensar nessa montanha? Ele vai trazer brinquedos para essas crianças, que eu chamo de crianças, os sabotadores, se divertirem com coisas elevadas, coisas novas, para eles não ficarem quebrando ou remoendo os brinquedinhos antigos que ficam lá na memória e nas vivências que estão sendo ressentidas. Chegou os brinquedinhos, entregamos lá para as crianças ficarem brincando, e vem o navegador, que é a quarta personalidade do nosso sábio. O navegador, o inovador vai trazer várias ideias, o mundo vai ter várias ideias, mas ele vai olhar para o seu propósito. Ele vai olhar para o que você sente. Ele vai olhar para o que você gosta de fazer, até de graça. Aquele seu servir do Ikigai, que foi o primeiro vídeo que a gente fez. Então, é a bússola interna. E aí a parte do discernimento. Eu gosto de exemplo de discernimento da nossa digestão e a natureza. Então, a gente come um alimento lindo, maravilhoso, saboroso. O nosso organismo extrai dele tudo o que precisa. E agora, num contexto natural, não um contexto que nós criamos, que nós estamos já ressignificando, quando a gente devolve o que não nos serve neste momento para nos manter vivos para o mundo, aquilo que nós devolvemos, a natureza já tem um mecanismo de bactérias para consumir e digerir os patógenos. Ele já vem pré-processado, pré-pronto para a natureza absorver e criar novos alimentos. Tá? Hoje, na zona rural, inclusive, eu já construí biodigestores, tá? Que você poderia tratar o seu esgoto de verdade. Você trata seu esgoto e ainda come uma bananinha fresquinha que foi adubada pelo seu discernimento e voltou em fruto novo. Pode parecer nojento, pode parecer muita coisa, mas isso tem a ver com as crenças e com os significados do mundo que nós recebemos, da carga de mundo que nós recebemos aqui. Mas isso é natural. Até meu professor agora de bioconstrução, ele foi para o Himalaia há muito tempo atrás, é uma história que eu adorei. E trata justamente das fezes do iaque. Numa altura onde não tem árvore, acima de 3.000 metros não tem árvore, não tem nada. E ele falando do relacionamento do iaque. E ele tomava o leite do iaque, o iaque ajudava ele no trabalho, e as fezes do iaque, quando secas, faziam fogueira, não tem árvore lá em cima. E é frio. Então, das fezes do iaque ele fazia a fogueira, ele fazia o reboco da casa, a casa era toda feita de pedras, e existia uma simbiose com esse animal. Quer dizer, entende que o potencial das coisas está na necessidade, no propósito, no momento adequado. Não existe o que não serve, existe o que eu tenho que trabalhar. O discernimento, ele usa o potencial das coisas, pega os brinquedinhos certos e manda lá para a nossa parte lógica, que pode ser os gremlins molhados e não molhados, né? Quando eles estão bonitinhos com os brinquedinhos certos, eles estão fofinhos. E quando eles estão com os brinquedos velhos e de saco cheio, eles começam a rabiscar as paredes, né? Começam a desenhar na parede da sala, porque não tem nenhum adulto vigiando, que talvez que o nosso sábio está um pouquinho dormindo lá atrás. Vindo o navegador, que é o discernimento, você focar no que é útil para você, não condenar, sem o julgamento do certo e errado. Você pegar o foco no positivo, porque outro professor meu de comunicação fala muito, tudo que você foca expande. Então, se você focar no ruim, você expande o ruim. Se você focar no que é construtivo, você expande o construtivo. Você vai usar o seu discernimento para usar nos mecanismos do navegador e vai ativar. Porque sem ação
não existe resultado. Não adianta nada o seu sábio construir, ver tudo que é bom e não dar o primeiro passo. E aí vem o elemento que foi falado ontem, né? A coragem, muito, que é do coração. Então, o ativar, ele é justamente o Bhagavad Gita, que é um capítulo do Mahabharata, onde o Krishna fala para o Arjuna, que é o filho do vento, dos trovões, que é a materialização do propósito divino na Terra. Ele mostra o quanto é importante você ativamente atuar pela verdade, ativamente atuar pelos valores. Quando existe uma mentira, é necessário trazê-la à luz. E bora para ativação. Quanto tempo tem, Carmen? Só para uma olhadinha. Tem 15 minutos. 17 Vambora. minutos. Então, assim, o exercício básico. A gente está conversando com a querida Karen Huck, que é voluntária da Pax, falando sobre o nosso pensamento antigravitacional, como é importante pensar fora da caixa para poder inovar, criar, manifestar, atrair novas energias. Estou adorando toda essa forma que você está colocando, essa simbiose, e jogando com o Pequeno Príncipe, com a energia do nosso momento, com os exemplos, né? O ego, a nossa inteligência, o nosso eu racional, o nosso eu crítico. Estou aqui acompanhando, estou adorando. Bom, então, assim, como eu falei do sábio agora, tá? O sábio, ele age muito em silêncio, e é no silêncio, porque a parte lógica ativada, ela ativa a galerinha do fundão. E eu uso para mim, pessoalmente, porque eu tenho essa capacidade de pensar nas coisas mais divertidas possíveis. Eu gosto de Mahalila, diversão divina, eu acho que nós estamos aqui para isso, para nos divertir. Eu penso na minha vida, no meu corpício, como uma perua escolar, tá? Então, trazendo essa coisa da criança, eu coloco os meus sabotadores lá no banco de trás, eu não deixo eles pegarem no volante. E o meu sábio fica atento. O que acontece? A turma do fundo, que também chama de quinta série C, por motivos de experiências próprias, eles vão começar a fazer barulho enquanto o sábio está dirigindo. E o sábio, ele mora no silêncio. E o sábio consegue controlar as coisas, como eu falei, muito sem palavras, às vezes com o olhar. Então, a primeira coisa desse livro que eu achei muito legal é você trazer à luz, falar, eu estou te vendo, crítico. Porque da natureza dele, do quê? Em perigo não se mova. Sim. Então, quando você começa a ver seu crítico trabalhando, você consegue dar um nominho para ele. O meu chama Cricri. Chama Cricri. Quando eu vejo ele atuando, eu já instalei um mecanismo na minha cabeça de falar Cricri. E aí eu não preciso me preocupar em interromper o pensamento. Quando vem a luz, é sério, o pensamento para. Eu não fico lutando com ele, eu não fico alimentando ele na discussão, porque é o que ele gosta. Fazer barulho. E depois vem ativar o sábio. Ativar o sábio é a presença, é o sentir. Lembra? Existem mais línguas além dessa nossa falada. Então, exercícios de presença. Então, quando aparece o cri-cri falando, eu falo cri-cri, seguro um copo d'água, uma garrafa, eu sinto a textura da garrafa. Eu ouço o barulhinho da garrafa abrindo. Eu bebo a água da garrafa e sinto ela descendo na garganta. Quem nunca teve essa experiência, faça. O mundo ganha outro significado. A cabeça, quando eles estão na cabeça, eles não te permitem sentir essa dádiva do mundo, tá bom? E depois de fazer esse exercício de 10 segundinhos, só 10 segundinhos, não precisa de mais, a lição aí eu lembro muito do Saint Germain, 3 futuros prováveis. Sim. Em cima daquela crítica, daquela situação que veio, eu olho para ela e pergunto quais são as 3 dádivas presentes nisso? E o sábio traz. No começo pode ser um pouquinho difícil, os sabotadores vão tentar gritar lá no fundão, mas o sábio, falando cri-cri, ele só olha lá pro fundo, às vezes, e a galera para, tá? Ele põe o cinto na criançada lá atrás. E é possível. É muito possível. E assim, não é para coisa grande nem pequena, é para qualquer coisa. E eu queria falar muito de um exemplo muito grandioso, de uma dor muito profunda, que poderia e gerou, acionou os sabotadores, mas resultou numa grande expressão de sábio, que é o caso da família Ota. Sim. Então, assim,
não é... eles são muito familiares da Pax e, para mim, na Sentinel também eles estão muito presentes. Perder um filho de uma forma trágica é muito doloroso e poderia derrubar qualquer um que se permitisse ser sabotado pelo crítico. E eles vêm, mas às vezes um sabe o próximo de você, segura na sua mão e fala, existe outro caminho. E às vezes uma relutância, mas quando um sábio pega na sua mão e fala, existe outro caminho, você pode fazer um movimento pela paz. Você pode fazer um discurso de paz em cima de uma dor e trazer a luz da paz, do amor, da reverência para o mundo. Então, assim, eu citei um extremo do extremo. Porque às vezes, não tem experiência de vida, tá novinha, não viveu a minha vida. Realmente, assim. Mas existem belíssimos, belíssimos exemplos no mundo para dizer pra gente que não existe coisa que é problema. Existem dádivas, existem sementinhas. Tá? E essas sementinhas que a gente tem que cultivar. E do Pequeno Príncipe também trazendo aqui, só mais uma questão. Esses pensamentos que a gente fica em looping, tá? Principalmente os despertados pela crítica, se você não chamar seu cri-cri e interromper eles são esse capítulo aqui do Pequeno Príncipe, onde ele tira os baobás do planetinha antes que eles cresçam. Porque senão eles podem ficar tão grandes e difíceis de remover que eles quebram seu planeta ao meio. Isso vale para pensamento, vale para o tamanho que as coisas precisam ter. A questão do insistente, que ele quer o mais, o melhor, o Mega Blaster. Pensar um pouquinho no propósito, no tamanho adequado que as coisas precisam ter, né? O limite do ego e o meu tem que ser mais e melhor, ele vai limitando os patamares. O ilimitado, o amor ilimitado cabe nas pequenas coisas, né? O tamanho e a proporção disso, o tamanho e a proporção dos pensamentos da crítica, do protesto, as redes sociais, que é para isso que eu vim. Dinheiro, redes sociais, a tecnologia, o conhecimento, todos são ferramentas neutras. O dinheiro se torna sagrado em mão de pessoas sagradas. Eu ouvi de uma lindíssima da Tássia essa semana. A tecnologia se torna sagrada em mão de pessoas sagradas. Tá? As empresas se tornam sagradas em mão de pessoas sagradas. E agora com um pouquinho mais de visão, talvez de uma forma um pouco mais divertida ou inusitada ou louca, você podendo identificar esses personagens, talvez fica mais fácil de você ir fortalecendo o seu sábio, tá? Sempre nesse exercício. E sempre que puder, eu botei até um alarme no meu celular, com barulhinho de água, bebendo para eu lembrar de beber água, para respirar, exercitar. Banho de presença. Gente, eu nunca tinha lavado meu cabelo, sentindo meu cabelo. Eu falei, gente, em que mundo que eu tava vivendo? Com tanta experiência boa, nas coisas mais simples. E esse sentir sem o processar da cabeça te ajuda em processos meditativos depois, te ajuda a ouvir o outro com mais consciência e o seu sábio vai te fortalecendo conforme você vai agindo sem pensar, como o Sajamei fala muito. Aqueles 3 minutinhos no final do dia está difícil, começa com intervalinhos de 10 segundinhos durante o dia, gente, 10 segundos sem pensar. Só sentindo, sentir o ar entrar, expandir o abdômen, sentir. 10 segundinhos é possível. De 10 em 10 segundinhos, aqueles 3 minutos ficam muito, muito fáceis. Então, esse é o pensamento antigravitacional. Você vai sair daquele ciclo do ego, das suas experiências passadas, daquele remoer, e você vai transcendendo para pensamentos ilimitados e tornando isso possível, acalmando as crianças do fundo e dando para elas os brinquedos adequados. As ferramentas que elas têm que tangibilizar aqui no mundo. Mas é uma visão de criança, porque a minha criança se diverte nesse mundo que é uma beleza. Eu tô adorando, é muito bom isso. E é legal porque você explicou de uma forma bem leve, bem didática e profunda, ao mesmo tempo, né? E a gente está vivendo um momento, né, Karen, com essa pandemia e isolamento, que estamos todos resgatando a nossa conexão com o nosso sábio, com o nosso sabotador, com o nosso ego, com a nossa inteligência crítica, com a nossa vontade e com a nossa essência, né, acima de tudo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais essas criancinhas, a minha turma do fundão, que eu adoro,
Eu vou fazer um comentário no post depois que a Carmen publicar, que vai ter o meu Instagram, e no link da bio eu vou deixar forever lá o vídeo do Pateta, o trailer, o livro, que agora eu vou falar, que é esse aqui, Inteligência Positiva. Gente, ele é um livro para negócios, tá? Ele é um livro de coach, que visa CEOs, pessoas que coordenam empresas e tudo mais. Só que o tempo inteiro ele fala de pessoas e família. O título dele é para negócios, equipe, potencial, mas ele está trabalhando de uma dissecação do sábio, assim, sem culpa, só dando uma visão. E vale a pena cada página. Quando você acha que já viu tudo, ele te surpreende no próximo capítulo. Quando você fala, isso aqui é para negócio, não é para mim, ele fala de família, ele fala de família. E ele tem um testezinho online mesmo. Você vai respondendo as perguntas e ele fala se seu crítico está agindo muito sobre você, muito sobre o mundo, ou diretamente com as pessoas próximas. Desses 9 sabotadores que eu falei, ele vai trazer a lista, vai falar a pontuação deles, né? Qual que age mais e menos em você. E ele traz as mentiras que eles contam para você, traz normalmente como eles nascem, né? De que tipo de tratamento, ou que tipo de vida ou de infância que você teve, que pode trazer, quais são as necessidades não atendidas que estão acordando esses sabotadores e como eles interagem entre si. Boa parte do livro já está nesse site, tá? Fazendo o teste, o resultado que sai lá já tem a parte da dor, que é a parte da neurolinguística que eles usam, né, para vender muito no marketing. Apresente a dor e o pessoal vai querer a cura. E aí você vende o livro. Mas aqui parte da cura é uma das partes mais importantes, que é falar um pouquinho do sábio e trazer esse exercício de 10 segundos. Viu, Cri-Cri? Cri-Cri, no meu caso, você vai dar o nome que você quiser. Tem uns nomes bem engraçados aqui no livro. Tem crianças que já nomeiam os próprios sabotadores. E você faz esses 10 em 10 segundinhos, a vida muda. A vida muda. Eu estou praticando isso há 4 meses. Eu vi que eu já tinha uma bagagem muito grande da Kriya Yoga, que já traz toda essa presença, né? Mas ele me ajudou a ter visões em aspectos que eu não tinha. Eu sempre fui muito inovadora, muito transformadora no meu aspecto de trabalho. E ele me trouxe uma visão de família muito importante. Justamente me apresentando esses sabotadores que fugiam um pouco do sentimento. A maior parte dos meus fugiam dessa expressão, desse olhar, né? Por algum motivo qualquer. E trabalhando eles já reduziram. 4 meses depois eu refiz o teste. Eles já reduziram absurdamente. E eu me sinto mais feliz. Eu me sinto mais tranquila. A cabeça, com 10 segundinhos. Gente, 10 segundinhos. De vez em quando. Ao tomar banho, ao mastigar uma alface. Gente do céu, o que é mastigar uma alface com presença? Vocês não têm noção. É fantástico. Mas tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né, família Pax? Olha aí, conversamos com a Karen Huck sobre pensamento antigravitacional. Ela vai estar deixando os links para quem quiser acompanhá-la, segui-la aí no Instagram. E são dicas valiosas para esse momento, para que a gente possa analisar como é que nós estamos pensando, inovando, agindo, escolhendo e determinando o nosso futuro, né? Muito legal, estou adorando. Temos 5 minutos, querida. 5 minutos. Eu só tenho que agradecer você, Carmen. Eu lembrei de você o tempo todo, enquanto eu li esse livro. Tem muita coisa do Curso em Milagres aqui, muitas das lições, né, que eu vi em várias versões diferentes também, os livros todos que você trouxe, sempre ressignificando, trazendo uma abordagem diferente sempre das mesmas lições, para que ela seja acessível a qualquer um. E eu acho que é por aí, gente. A gente tem que sentir a nossa verdade e não ter problema de se expressar, de trazer a verdade para o mundo, por mais infantil que ela seja, se ela ressoa com o coração, se ela sai com sinceridade, se ela sai com amor, se você vê que é algo para o mundo, você faz parte, né, de tirar as coisas desse looping que está gravitando em cima do problema. Tá bom? Então, nas mídias sociais, escolham bem os perfis que vocês seguem, escolham bem as coisas que vocês curtem. Né, nessa questão de, quando ver uma crítica, em vez de criticar, você olhar, em vez de deixar um comentário, crie um post novo, zerado, com as 3 dádivas,
que você descobriu a partir daquela crítica. E o mundo vai se ressignificando, sementinha a sementinha, né? A gente vai enfraquecendo os baobás que podem rachar o mundo e vai plantando novas sementinhas, novas flores que vão deixar esse mundo muito mais perfumado, muito mais gostoso, muito mais prazeroso de se viver. Amém. E é isso, Isso. Carmen. Muito legal, Karen, adorei. Olha, amanhã, família Pax, eu converso com a querida Deise Bueno, o Espírito Aloha e o Oponopono, às 5 da tarde. Espero todos vocês. Karen, querida, obrigada pela tua inteligência, pela sua presença, parceria como voluntária aí na Pax, nos ajudando sempre, me socorrendo particularmente quando eu preciso de algum problema de TI. Eu ligo lá, please, Karen, aí na hora ela já me ajuda, já resolve, super grata. E foi muito importante tudo que você falou, porque nós estamos tendo bastante tempo de realmente repensar valores e de estar colocando exatamente aquilo que nós queremos na nossa nova realidade daqui para frente, no lugar onde deve estar. Então, quem estiver desperdiçando esse momento, vai estar perdendo o bonde, o avião, o jato, a energia, desculpa, mas o tempo, sem querer julgar. Nós estamos realmente no momento de tolerar, questionar valores e cada um tem que assumir a sua responsabilidade e fazer a sua parte. É o que você falou, plantando novas sementes, plantando mais flores, para fazer esse mundo realmente um momento, um lugar muito melhor para as gerações que estão chegando e para nós mesmos que estamos aqui e nós vamos continuar um tempo. Tudo é uma questão de saber se cuidar. Achei muito assim, achei muito legal, muito forte aquela colocação que você fez do rapaz que é comissário de bordo em relação à senhora que estava triste. Muitas vezes na vida nós somos ajudados por pessoas que não sabem o motivo da nossa dor ou da nossa felicidade, mas de repente se aproximam e com um toque, um gesto, uma palavra, algo muda tudo. E eu acho que é isso que faz a diferença nesse nosso novo momento, né, Karen? Essa nossa mudança que nós estamos esperando não é externa, é cada um de nós, você, eu, a família Pax, 8 bilhões de pessoas encarnadas, que de repente acordam um dia e falam, opa, agora eu vou tentar ser realmente melhor, eu vou espalhar só flores, pensamentos bons. Porque se alguém não começar, vai continuar nesse turbilhão de emoção confusa e a gente não vai sair do lugar, o que eu duvido muito, porque depois de mais de 1 ano e meio, né, para vários países, assim, todo mundo mobilizado em casa, sem a liberdade de ir e vir, realmente mais preso, é momento suficiente para repensar e avaliar e realmente decidir mudar de uma vez por todas, né? Eu adorei a forma que você falou sobre... Quando eu vi esse tema, pensamento antigravitacional, eu falei, como assim? Ela vai falar de ciência, leis da gravidade, a lei do planeta, as órbitas. Mas é isso, né? Pensar fora da caixa e trazer uma nova realidade, né? Adorei. Esse estudo é todinho baseado em neurociência, mas eu tirei todo o vocabulário técnico, porque de vocabulário técnico basta a minha vida. Aqui eu tô falando de assuntos do coração. Tem explicação científica, é bacana. Agradeço muito a todos que estudaram e trazem essa tangibilidade para as pessoas que precisam disso, mas também é possível fazer de uma forma mais leve. E quem não leu O Pequeno Príncipe ainda, não é porque é livro de Miss, eu evitei ler muito tempo, porque eu li na infância e falavam que era livro de Miss, e eu, naquela coisa do, não vou ler livro de Miss, né? Quando eu li com 30 anos, eu falei, gente, isso não é para criança. Que livro é esse? E eu ali aos 40, ele já está totalmente diferente. Ele se ressignifica a cada estágio da sua vida. É um livro que vale a pena ler a cada 10 anos. Altamente recomendo. É fantástico. A dica, O Pequeno Príncipe. A cada 10 anos vamos reler e reaprender as lições, né? Obrigada, querida. Grande beijo para você, para o Ramalho, Miguel, para toda a family. E estamos aí nesse Obrigada. nosso novo momento, tá bom? Beijo, querida. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigada. Tchau, tchau.